nessa aula. Hoje nós vamos começar o terceiro módulo do curso, que é curtinho, né? Sobre política ambiental. Que, na verdade, a gente meio que já começou na aula passada, a gente fez aquela transição do plano ambiental para a parte de diretrizes, que já começa o tema de política ambiental. Vocês já propuseram, né, o que como vocês gostariam de atuar para melhorar a qualidade do ambiente na nossa área de estudo. Mas hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a política ambiental de uma maneira mais geral, mais conceitual, com os métodos mais gerais, tá? Sem ser na área de estudo da gente. O estudo, a parte do segundo módulo, que era da bacia do FABC, a gente já terminou na aula passada, tá bom? Então, repassando um pouquinho o que nós já fizemos no curso. No primeiro módulo, nós vimos os conceitos e as técnicas básicas, né? Trabalhar com recursos naturais e serviços ambientais. No segundo módulo, nós fizemos o plano ambiental, que incluiu um diagnóstico, que era como que estava a nossa área, um prognóstico, que seria como que ela se comportaria no futuro, de maneira tendencial, exploratória, né? E as diretrizes, que já é um pouco passando para essa parte da política ambiental. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos de política ambiental. Vai ser uma aula mais expositiva, com algum debate, né? Primeiro, nós vamos ver essa questão da transição do planejamento para a política ambiental, como que conversa ou não conversa uma instância com a outra. Vamos ver a metodologia de análise de discurso, que é algo que é muito utilizado para analisar políticas ambientais. Vamos começar um pouquinho sobre um ramo, uma comunidade acadêmica, né, de estudos, que é a da ecologia política. E, se der tempo, conforme for andando a aula, nós vamos trabalhar fazer uma discussão sobre a curva de Clausewitz ambiental, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como que ela funciona. Bom, então eu queria começar a aula com um videozinho, que é bem rápido, do professor Alberto Fonseca, que ele é coordenador do Observatório de Política Ambiental. Justamente para trazer para vocês assim, levantar um problema que a gente vai discutir sobre esse problema ao longo da nossa aula. Então, vou aqui. Faltou planejamento. Quem nunca ouviu essa conclusão brilhante nas discussões dos problemas socioambientais? A falta de planejamento é uma espécie de explicação coringa para quase todo tipo de problema. É talvez por isso que a legislação ambiental brasileira decidiu tornar o planejamento ambiental obrigatório. Hoje nós temos dezenas de leis que obrigam o poder público e a iniciativa privada a fazer planos ambientais. Mas isso tem funcionado? Não. O Brasil é um grande produtor de minério, de soja, de carne, de petróleo e de planejamento ambiental. Quando o assunto é resíduos sólidos, nós temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, planos estaduais de resíduos sólidos, planos municipais de resíduos sólidos, temos também os planos mais setoriais, como os planos de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, do serviço de saúde, da indústria. Quando o assunto é água, nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, planos estaduais de recursos hídricos, planos de bacia e de subbacias hidrográficas. Na área de áreas protegidas, nós temos os diversos planos de manejo de unidades de conservação, temos planos de unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável. Na escala da gestão territorial local, nós temos os planos diretores de uso e ocupação do solo, os planos de mobilidade urbana, temos literalmente centenas, talvez milhares de planos de natureza ambiental tentando direcionar o futuro do território brasileiro. Mas afinal, para que tem servido esses planos? Uma coisa é certa, esses planos estão dando ocupação e emprego para muita gente. As milhares de consultorias ambientais no Brasil estão conseguindo pagar as suas pessoas jurídicas ou pessoas de verdade. Enfim, estão conseguindo pagar seu quadro de funcionários com esses planos. Os planos ambientais também têm servido de material empírico para a pesquisa no Brasil. Diversos TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, têm analisado esses planos e chegado à óbvia conclusão de que há um problema de implementação.
Infelizmente, os planos ambientais não estão conseguindo afetar o comportamento das pessoas e organizações que ocupam o território brasileiro. Existe um enorme abismo entre o que esses planos almejam, seus objetivos e metas, e os indicadores de qualidade socioambiental do território brasileiro. Esses planos, que podem custar milhares de reais, às vezes milhões de reais, tomam muito tempo, reúnem muita gente para virar um PDF. Um PDF que fica disponibilizado num website, mas que anos à frente se mostra obsoleto, uma espécie de registro do quão patética é a nossa capacidade de influenciar o futuro. Mas como ir além dos PDFs? Para deixar de ser uma promessa e virar conquistas, os planos ambientais deveriam ter objetivos e metas que sejam mais realistas, que funcionem num contexto de falta de orçamento, de descontinuidade de políticas públicas, de displicência com a causa ambiental, ou seja, de ter objetivos que funcionem na realidade brasileira. E é por isso que a adaptação tem que ser levada muito a sério. Fala-se muito de melhoria contínua, mas na prática o que nós precisamos é de sobrevivência contínua. Nós não podemos calibrar nossos planos com clichês ambientalistas, como se vivêssemos numa realidade virtual. Um plano que é bonito no PDF, mas que se mostra impraticável na dureza da realidade, está prestando um desserviço ao meio ambiente, pois nos mobiliza em torno de uma ilusão temporária, enquanto continuam e aumentam os problemas ambientais. Bom, então, eu acho que esse é mais ou menos o tom assim, do problema inicial que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que é um momento interessante no curso que vocês fizeram o plano, ou pelo menos fecharam os produtos do plano ambiental para a nossa bacia, e aí vem uma fala assim, um pouco pessimista, né? Tipo, depois que você sonha tudo, como que vai ser, tudo bonitinho, vai ser implementado, vocês colocaram as intervenções, os projetos, o que será que vai acontecer com isso, né? Então, esse é um problema que a gente tem não só nesse plano que vocês vão fazer, mas diversos outros planos, outras situações de planejamento ambiental no Brasil. Então esse é o primeiro ponto para a gente refletir, para a gente conversar. Então eu queria começar trazendo um pouquinho assim, de algumas diferenças que têm dificultado justamente essa transição do planejamento para a política ambiental. Ou seja, quem faz o plano e depois para quem toma as decisões, né, que vão afetar o meio ambiente. Então, uma primeira característica é porque muitas vezes o planejamento ele usa um raciocínio de custo-benefício. Isso assim, o pessoal técnico que vai fazer o planejamento vai pensar assim, ok, a gente tem um orçamento, a gente consegue investir tanto dinheiro, vai dar tanto de retorno, vai ter tais alternativas, então a gente vai escolher aquela alternativa que tem o melhor custo-benefício. E isso assim, provavelmente é o que muitos de vocês vão fazer na hora de vocês trabalharem com planejamento, seja planejamento ambiental ou outras, vão ter áreas de planejamento técnico que influenciam a área ambiental também. Só que para um tomador de decisão político, no caso, né, vamos pensar um gestor público, seja, por exemplo, alguém que foi eleito diretamente, ou seja, alguém do legislativo, um deputado, um vereador, ou seja, alguém de um cargo de indicação política, que também segue essa lógica política, a forma de decidir está muito relacionada à negociação, ou seja, vai colocar na mesa pessoas que têm influência, seja porque são eleitores, seja porque são empresas que financiam campanhas, ou seja porque são importantes para o desenvolvimento econômico, e vai ser implementado aquilo que conseguir entrar em consenso entre essas pessoas. E que muitas vezes pode não ser o que tem o melhor custo-benefício. E muitas vezes o tomador de decisão, na hora dele tomar a decisão, ele vai tomar a decisão para aquilo que vai manter o poder dele, que é o que a gente chama da manutenção de poder. Então muitas vezes também não vai ser o melhor para a sociedade, mas é aquilo que vai manter ele na posição que ele está.
E que muitas vezes, assim, lógico, tem a ver com o que vai influenciar a sociedade, porque, por exemplo, a população que apoia esse tomador de decisão, se prejudicar muito a sociedade, uma hora ela vai se colocar contra. Mas não é a única coisa que influencia o processo. Bom, então a gente tem essa dificuldade de, às vezes, o raciocínio que uma equipe está propondo de planejamento não vai bater com o que o tomador de decisão vai querer, principalmente assim, se gera conflito, por exemplo, pode ter um ótimo custo-benefício, mas se gera conflito, normalmente o representante político ele vai tentar fugir desse conflito de qualquer jeito, porque gente brigando é o que traz mais problema para manutenção de poder. Oi? Mas que tipo de conflito? Por exemplo, um empreendimento que vai ser implementado, mas que vai causar um impacto ambiental numa comunidade. Isso gera conflito. Ou uma mudança numa lei que vai proteger o meio ambiente, mas que vai causar problema para o desenvolvimento de uma certa empresa, por exemplo. Importante. Pode ser para um lado ou para o outro, mas que gera conflito, né? Normalmente, quando gera conflito, a tendência do representante político é botar na gaveta o projeto. Na maioria das vezes vai ter algum tipo de conflito, né? Exatamente. Por isso, aí a gente vai chegar nessa situação. Vai ter muitas propostas, e aí essa questão do conflito vai ser a principal barreira. Bom, uma outra característica de polarização diferente é a questão do tipo de discurso. No âmbito do planejamento, quando você faz um plano, normalmente tenta primar muito pela questão da profundidade técnica, seja a terminologia técnica, quanto também o detalhamento dos projetos para garantir que ele tem um resultado adequado, por exemplo, que tenha a maior certeza do resultado. Só que para o representante político, o discurso é diferente. Normalmente é um discurso mais direto, simples, para a população, que vai ser quem vai ouvir, né, o discurso do político. E normalmente é muito mais voltado para uma questão mais emotiva, mais questão dos valores das pessoas, das demandas que essas pessoas têm. E também assim, essa questão da profundidade ou não, ela é muito importante porque, bom, eu trabalhei muitos anos com assessoramento político, fui mais ou menos uns 5 anos assessorando deputados. Vou falar para vocês assim, pegando um plano e mostrando e dando para um deputado é a mesma coisa de não adiantar nada, porque para eles lerem tem que ser meia página em estrutura de tópicos. E se for texto corrido, eles também não leem. Então, muitas vezes assim, e é o tempo que eles têm, porque eles estão correndo para cá, para lá, e pega um negocinho rápido, sai para lá, e faz um discurso aqui, um discurso ali. Então, assim, é um contexto diferente. Então, essa questão, por exemplo, de uma equipe de planejamento chegar com um texto cumprido para entregar para o tomador de decisão, é quase fadar o fracasso, o planejamento. Então, uma maneira, como várias equipes de planejamento que já passaram por isso estão fazendo, é fazer resumos executivos. Então, no início de um planejamento, que seja, por exemplo, de 100 páginas, um documento de planejamento, faz umas 2 ou 3 páginas de resumo executivo, que seria para uma pessoa que não vai ter tempo de ler o planejamento inteiro, mas coloca as principais conclusões, os principais dados. Na minha experiência pessoal, mesmo esses resumos executivos são muito compridos para certos tomadores de decisão. Então, além do resumo executivo, você tem que fazer, por exemplo, esse resuminho de meia página de estrutura de tópicos, assim, principais pontos. Porque às vezes a pessoa só vai ler isso. Mas assim, isso é uma dificuldade, e é algo que tem que levar, como equipe de planejamento, tem que levar em consideração o tempo todo. Como que vai fazer essa transição do planejamento técnico aprofundado para assim, divulgar isso para outros contextos que não tem condição de ler esse planejamento aprofundado, né? Um outro ponto importante é porque normalmente no planejamento as equipes de planejamento fazem um portfólio, quer dizer, um inventário de projetos, de intervenções, igual vocês fizeram na aula passada, por exemplo, né? Fala assim, isso aqui vai resolver esse problema, isso aqui vai resolver esse outro, esse vai resolver esse outro, e aí a gente consegue resolver todos os problemas. Mas o que normalmente acontece quando mostra esse tanto de projetos, por exemplo, para o tomador de decisão, é ele falar o seguinte: olha, gente, eu só tenho bala na agulha política agora para passar um projeto. Então vocês me falam qual que é o projeto que eu vou tocar para frente. Dessa lista toda.
E aí a equipe de planejamento tem que se desvirar para achar qual vai ser o projeto que vai conseguir passar. E que muitas vezes não é o projeto que tem o melhor custo-benefício, mas é o projeto que consegue passar nas negociações e que mantém, e que o político vai considerar que mantém o poder dele da melhor maneira possível. Então, tem um pouco, são questões que acontecem nessa interação. Então, e é o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Que é quando fala assim, ó, tem uma oportunidade aqui, o que a gente consegue passar nessa oportunidade? Então, para dar um exemplo, a gente pode pensar, janela de oportunidade, a gente pode pensar no poder legislativo, seja a Câmara de Vereadores, deputados, Senado. Normalmente tem centenas ou milhares de projetos que estão nas gavetas, assim, que estão submetidos, mas que não andam. Porque eles têm um certo tipo de conflito que quer ser evitado. Só que aí, desses centenas de milhares de projetos, de repente, tem uma mudança, que é uma mudança temporária, que de repente descobre que consegue viabilizar um deles. Pode ser por uma grande pressão popular, um abaixo-assinado, um protesto, uma comoção popular por causa de um desastre, alguma coisa assim. Pode ser por causa de uma mudança, às vezes até temporária, na composição de poder. Um político que é trocado por outro, um político que muda de posição, por exemplo, e aí, de repente, algo que não conseguia passar por consenso, de repente passa. E também por lobby empresarial. De repente, uma empresa chega lá com um tantão de dinheiro e consegue comprar todo mundo e passar a proposta dela, por exemplo, né? Então, e aí, consegue passar um projeto, que pode ser degradando ou não o meio ambiente, né? Dos dois lados. E é importante pensar que o politicamente viável nessa janela de oportunidade dificilmente é o tecnicamente ótimo. Muitas vezes, para conseguir passar um projeto, tem que fazer ajustes de flexibilidade que descaracteriza, às vezes, quase totalmente o projeto original feito pela equipe de planejamento. Só que a equipe de planejamento ela tem que ser flexível para saber como que ela pode mudar esse projeto, que às vezes não vai ser aquele ideal, mas vai ser o que consegue passar. Porque às vezes passando esse projeto mais ou menos é muito melhor do que não passar projeto nenhum, por exemplo. Então, nesse contexto de assessoria do tomador de decisão para passar um projeto, esse assessoramento técnico precisa ter esse jogo de cintura. Então, eu queria conversar um pouco com vocês de uma técnica que é a análise de discurso, que ela é a técnica talvez a mais utilizada para a gente analisar a política ambiental hoje. Então, o discurso, a gente pode pensar assim, que é a forma com que certos grupos compartilham valores e formas de entender os problemas e objetivos também, e expressam isso na forma de uma fala que todo mundo concorda desse grupo, né? Mas pelo menos em grande parte concorda. E de diferentes grupos vão ter discursos diferentes, né? Então, essa análise de discurso ela trabalha muito assim, tentando identificar esses grupos, esses discursos. E, por exemplo, numa mesa de negociação política, normalmente a gente tenta identificar esses grupos e chamar eles para conversar entre si, justamente para tentar alinhar um discurso comum, né? Bom, aí uma coisa importante para entender sobre o discurso é que cada discurso ele enfatiza um certo aspecto, mas eles também escondem outros. Quer dizer, dá uma importância para um certo aspecto e não fala muito sobre outros, que ficam meio escondidinhos. Então, um exemplo que a gente pode, talvez um dos mais clássicos, é o de escolher entre chamar de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né? Que muitas vezes uma empresa produtora, por exemplo, de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, ela vai preferir chamar como defensivos agrícolas. E aí, com isso, ela esconde, ou pelo menos assim, não fala explicitamente, né, sobre esse aspecto que o defensivo agrícola pode ser tóxico para o ser humano, pode ser tóxico para os outros animais, para os outros seres vivos, né? E muitas vezes, por exemplo, para você identificar um discurso, mas é lógico, enfatiza outras coisas, por exemplo, enfatiza que ele vai defender as plantações, vai defender o agricultor, né? Esconde e enfatiza alguma coisa. E muitas vezes, se a gente quiser analisar um discurso, por exemplo, sobre esse assunto, uma primeira coisa que a gente pode ver, ou seja, um discurso escrito ou oral, é se a pessoa que está fazendo o discurso está utilizando o termo defensivo agrícola ou agrotóxico. Com isso, a gente já consegue começar a mapear
qual que é o posicionamento da pessoa em relação a esse assunto, né? Então, é um exemplo. Então, assim, existem várias formas de identificar os discursos. Eu vou mostrar para vocês algumas mais gerais que são propostas por alguns autores clássicos, né? Então, o Paul Selman, ele coloca assim, a primeira divisão de discurso que a gente normalmente consegue pensar assim, ambientalistas e não ambientalistas. Poderia ser uma coisa assim, de polarização, né? Então, tem o ambientalista que quer preservar o meio ambiente e tem o não ambientalista que quer degradar o meio ambiente. Cada um vai ter o seu discurso. Mas, dentro do ambientalismo, a gente também tem vários discursos. Então, eu vou apresentar algumas polarizações que o Paul Selman apresenta. O primeiro que ele fala é essa divisão entre ecocêntrico e antropocêntrico. O ecocêntrico é aquele assim, que valoriza essa questão do valor, do cuidado nosso, da gente dar valor para os seres vivos e não só para o ser humano. Então a gente fala assim, eu não quero degradar o meio ambiente porque eu acho que os seres vivos devem, plantas, os animais, eles devem ter uma vida, né? Eles não deveriam morrer. Então, é uma maneira, né? A gente conversou no início do quadrimestre sobre na valoração de serviços ecossistêmicos, sobre aquele valor intrínseco, né? Que é o que você pagaria para não desmatar uma área, né? Só pelo valor do ser vivo. No caso aqui, a gente não está falando só de valor financeiro também, mas tudo que influencia o comportamento humano, né? Esse ecocentrismo, então, ele se opõe ao que a gente chamaria de antropocentrismo, que seria um discurso que a gente tem que preservar o meio ambiente, mas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, para não deixar a qualidade de vida do ser humano cair, né? Então, também é um discurso ambiental, tem sua coerência interna, mas ele tem uma polarização, né? Às vezes, gente, todo discurso que a gente for analisar, às vezes ele não vai estar assim totalmente aqui ou totalmente ali. Mas, justamente, a gente tenta mostrar os polos, porque às vezes vai ter um que vai ter mais para cá, outro mais para lá, né? Esse é que a análise de discurso faz. E dentro desse, a gente vai ter mais subdivisões. O Paul Selman, ele fala de um que seria o gaianismo, que é a ideia de que conforme a sociedade humana se desenvolve, a gente tem educação ambiental, as pessoas vão tanto a educação formal em geral quanto a educação ambiental, as pessoas iriam desenvolvendo uma ética mais coerente com a natureza e vão respeitando mais os outros seres vivos também. E isso levaria no futuro a uma sociedade mais sustentável. Então, o que a gente poderia pensar, por exemplo, meu avô, ele caçava onça. Ele ia fazendeiro, tinha uma pele de onça pendurada na parede e tudo. O meu pai já não caçava onça, mas ele tinha um tanto de miquinho preso na gaiola, né, de bicho preso. Eu não tive miquinho na gaiola, mas eu tinha um passarinho que ficava lá na gaiola. Talvez os meus filhos já não vão ter nem passarinho, porque eles vão ter dó do bichinho lá preso na gaiola. Então, assim, a ideia seria mais ou menos essa, que as pessoas teriam cada vez uma sensibilidade maior com os outros seres vivos, né? Então essa é uma vertente de discurso. A outra, ainda no ecocentrismo, seria o comunalismo. Essa ideia de que as pessoas, pelos laços de cooperação e de solidariedade entre si, elas viveriam, assim, cada vez mais a sociedade humana, as pessoas conseguiriam ter os laços de amor uns com os outros, por exemplo, e de caridade, elas conseguiriam cooperar entre si e com isso a gente teria uma sociedade sustentável no futuro também. Então, são duas opções, né? E dentro do discurso antropocêntrico também teriam alguns discursos. Um deles é o discurso de acomodação. Esse discurso é o que também que a gente chama de adaptação, que é uma ideia assim, olha, a situação é feia, a gente vai impactar o meio ambiente, não tem jeito, mas a gente pode, conforme o ambiente vai se degradando, a gente consegue se adaptar, a gente muda o nosso comportamento, toma um remedinho ali, arranja uma mitigação, uma compensação de impacto ambiental aqui, e a gente vai dando o nosso jeito. E as plantas, os seres vivos, eles também vão dando o seu jeitinho, fica ali uns assim meio escondidinho num canto, no outro, numa unidade de conservação na outra, e o mundo vai seguindo, né? Esse é um tipo de discurso, de fazer uma gestão ambiental nesse sentido.
Um outro discurso antropocêntrico é o intervencionista, que é o que pensa assim, vamos planejar de fazer intervenções tecnológicas, uma crença assim de que o desenvolvimento científico e tecnológico vai trazer soluções para a gente e que, fazendo um bom planejamento e uma boa intervenção, a gente consegue resolver os problemas ambientais. É um outro ramo de intervenção, inclusive intervenções econômicas também, políticas, né? Criação de políticas públicas, para conseguir resolver os problemas de uma maneira técnica. Então vocês veem que tem diversos discursos e cada um vai direcionar as políticas ambientais para determinados tipos de ação, né? Então é uma forma da gente mapear os discursos. Existem outras. Trouxe uma outra do John Dreiser, que ele divide em 4 discursos ambientais principais, pensando em 2 tipos de polarização diferentes. Um é o que ele chama de reformista ou de radical, que é o seguinte: reformista é aquele que considera que a gente deve continuar buscando desenvolvimento contínuo. O radical é aquele que acha que tem limite para o desenvolvimento, que vai chegar uma hora que a gente vai chegar no limite do planeta e que não vai ter jeito de desenvolver mais. Cada um deles vai ter uma característica de discurso. Na outra polarização, ele coloca que é o prosaico e o imaginativo. O prosaico é aquele que acha assim, que as relações de poder que a gente tem na sociedade hoje não vão mudar. Então, a gente tem que planejar, fazer a nossa gestão ambiental, nosso planejamento, pensando na sociedade que a gente tem hoje. E o imaginativo é aquele que propõe, assim, de uma maneira mais ativista, tentar mudar os valores que as pessoas têm, as relações sociais, para ter uma melhor relação com o meio ambiente. Então isso vai gerar combinações. Por exemplo, o reformista com o prosaico é aquele cara assim, que acha que vai continuar a mesma sociedade que é hoje e a gente vai ter que resolver os problemas que vão surgindo, uma resolução de problema. Então, é uma resolução técnica, né? Arranjou esse problema, qual que é a resolução técnica? A gente faz isso, faz aquilo, e é assim que a gente vai resolvendo. Tem muito a ver com o intervencionista e o adaptacionista que o Paul Silman colocou, que eu mostrei para vocês, né? A acomodação e a intervenção. Dentro do que aceita as relações de poder, mas que propõe... Não, dentro do que propõe o desenvolvimento, mas que propõe mudar os valores sociais, a gente tem o que o John Dreiser chama de sustentabilidade. Que é essa ideia assim, de que a gente tem que... Como desenvolvimento sustentável, essa questão de manter os recursos para gerações presentes e futuras, então a gente deveria desenvolver mais essa solidariedade, tanto coletiva quanto com as gerações futuras, para mudar esses valores sociais e assim ter uma sociedade mais sustentável. Então é uma das propostas. O prosaico e radical é o mais pessimista, que é o que acha que não dá para mudar o mundo e a gente vai chegar no limite, né? E aí tem o que eu mostrei no vídeo, né, o discurso que a gente conversou no vídeo no início da aula, que é a sobrevivência contínua, né? Os problemas estão aí e a gente tenta se virar um pouquinho para tentar prolongar o fim inevitável, que é a destruição da Terra, alguma coisa assim desse tipo. Então é bem catastrófico, né? Mas é também um certo tipo de visão que tem a sua própria coerência. Não estou falando que está errado, que está certo, não, tá? E o que combina tanto o que nega, que fala que tem um limite para o desenvolvimento, quanto que propõe reestruturar as relações sociais, o John Dreiser chama de ambientalismo radical. Porque aí é o seguinte, a gente tem que reinventar a sociedade e tem que reinventar os valores humanos. E aí eles têm uma corrente que chama de ecologia profunda, ecologia radical, que trabalha muito com isso em toda uma série de literatura, de movimentos sociais, que pensa nessa questão que a gente tem que mudar principalmente dentro da gente, os nossos valores, cada pessoa, para a gente conseguir criar uma nova sociedade que seja ambientalmente mais correta, né? Então aí é uma mudança muito grande, é mudar as relações sociais e aceitar que a gente não pode desenvolver para sempre. Sim? A Mata Atlântica trabalha nessa reformista imaginativo? O pessoal da Mata Atlântica. Qual? Do SS Mata Atlântica? Olha,
Eu acho, eles tentam, acho que é mais imaginativo no caso, né? Porque eles tentam propor novos valores, do ponto de vista mais ativista, né? Tem essa questão do limite de desenvolvimento, eu acho, porque justamente, se você for pensar que a Mata Atlântica uma hora vai acabar. Então eles colocam isso muito em função. Então talvez a gente entraria mais no ambientalismo radical. Embora, assim, como eles trabalham do ponto de vista muito técnico, de planejamento, né, eles vão incorporar outros discursos também. Mas eles, normalmente as ONGs, os movimentos sociais, eles estão muito, né, nesses dois campos aqui, né, sempre propondo novas mudanças na sociedade, de um ponto de vista mais propositivo. Tá? Professor, Sim. Que tem a ver com o vídeo que você passou no começo, eu tô pensando, tipo, eu acho que, de fato, a maioria das pessoas, dos órgãos que querem fazer alguma coisa a respeito disso, trabalham no imaginativo. Mas, fazendo um paralelo com o vídeo, eu acho que eu não sei o nome do cara do vídeo, mas enfim, ele faz uma crítica exatamente falando que deveria ser um pouco mais prosaico para a gente poder trabalhar com o que tem, né? Senão nada acontece, no final das contas. Isso, então o dele tá um pouco mais no prosaico. E às vezes mais ligado pro sobrevivencialismo, né? Isso é Greenpeace, né? Oi? Greenpeace é aí. No sobrevivencialismo? Olha, em geral o Greenpeace está bem voltado para o ambientalismo radical, sabe? Porque ele tenta tanto mostrar os limites quanto propor novos valores sociais também. Muitas vezes as ONGs elas estão muito voltadas nesse canto de cá. Mas a gente vai ter também outros atores das políticas ambientais, que estão envolvidos na política ambiental, que vão estar em setores diferentes, de governo, setores empresariais, por exemplo, e vai ter posicionamentos diferentes, né, nesse contexto, tá bom? Uma outra maneira de fazer uma análise de discurso é identificando já os atores diferentes. Então eu queria já trazer um pouco um estudo mais aplicado. O Fernando Aragon, que ele inclusive veio aqui no FBC no ano passado, ele trabalha no IPCC, né? É um consultor do IPCC, e ele fez um estudo sobre a questão de como que eram os discursos em relação às inundações, os desastres de inundação. E aí ele identificou assim, diversos atores e como que eram diferentes os discursos uns dos outros. Então o primeiro discurso que ele identificou era o dos cientistas e técnicos governamentais. Que nas análises deles ele viu que estava muito voltado para essa questão de controlar os perigos, no caso de desastres, né? Então você tem que fazer intervenções, tem que fazer planejamento para controlar os perigos. E eu acho assim, muitas vezes propondo obras de engenharia, né? E pensando assim que vocês estão no ambiente acadêmico e vão trabalhar com planejamento, muito provavelmente talvez vocês vão entrar nesse tipo de discurso ou conviver muito com ele na vida profissional de vocês. Muitas vezes, quando alguma coisa dá errado, e assim, aqui a gente está falando de perigo, mas pode ser, por exemplo, no outro contexto, impactos ambientais, por exemplo, de uma maneira geral. E quando alguma coisa dá errado, muitas vezes a culpa que esse grupo colocava é a culpa assim, de não ter dinheiro para implementar as políticas, né? Ou quando já tinha dado orientação para as pessoas e a pessoa agia de uma maneira diferente, então a culpa era a pessoa que agiu de maneira oposta ao que foi orientado tecnicamente. Era a maneira como lidava esse tipo de discurso. Outro ator que tinha um outro discurso diferente são os políticos e tomadores de decisão. E a gente já começou a discutir entre isso no início da aula, nessa polarização de equipe de planejamento e o político, né? Só que assim, o político ele é assessorado pelos cientistas e técnicos. Então, ele vai incorporar muito do que os cientistas e técnicos vão falar para ele. Fala assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? Só que o discurso é voltado para a população, igual a gente já conversou. Então, muitas vezes ele vai falar aquilo que ele acha que vai, por exemplo, aumentar a popularidade dele. E muitas vezes, assim, enquanto a equipe técnica tem essa questão de colocar a culpa, muitas vezes o político ele não vai querer colocar a culpa na população de jeito nenhum, porque são os eleitores dele, né? Então muitas vezes ele não vai colocar a culpa. Ou então ele vai colocar a culpa numa população externa aos eleitores dele. Por exemplo,
Um político vai falar assim, ó, aquele estado que está mais acima da bacia hidrográfica é que está poluindo a nossa água e a gente vai ter que combater eles, né? Coisa do inimigo externo, por exemplo. E esse discurso eles vão estar muito voltado para a mobilização. Seja mobilização para um projeto político, mobilização da população para agir de uma certa maneira, né? Ele é muito emotivo e muito assim de vamos fazer isso, né? Desse tipo de discurso político. E tem um outro discurso que é o da população local, que trabalha muito, que tem muito relacionado ao conhecimento local. E aí no início do curso a gente viu aquele estudo, por exemplo, da Ostrom, né? Que é sobre como que as comunidades locais aprendem a manejar os seus recursos naturais, né? E eles vão, através desse conhecimento, eles criam as suas estratégias de sobrevivência. Que pode estar tudo dando errado, mas eles têm o seu jeitinho de onde fugir, como prever que as coisas estão piorando e tentar sobreviver. Eles são beneficiados pelas políticas públicas. Então, muitas vezes eles vão procurar os técnicos de governo, os políticos, para pedir ajuda. Porque eles veem que é uma possibilidade de ajuda, mas que é uma possibilidade assim, que nem sempre dá para contar com ela. Então, eles sempre vão lá tentar, mas tem que levar a sua vida sem isso, né? E é interessante assim, que ao mesmo tempo que eles tentam ir lá conversar, eles têm uma desconfiança muito grande dos discursos, tanto dos políticos quanto dos cientistas. Primeiro porque quando eles veem alguém propondo um projeto novo, eles pensam, que negócio novo que é esse? Será que esse pessoal testou em algum lugar ou eles estão querendo testar na gente, né? E muitas vezes eles pensam assim, será que essa proposta vai sair mesmo do discurso, do papel e vai ser mesmo implementado? Porque tem tantos discursos que nunca acontecem. E aí tem toda essa dificuldade de conseguir gerar uma conversa dos políticos, dos cientistas com a população e da população ganhar credibilidade, né? Para conseguir fazer essa interação de uma maneira melhor. Então esse é um pouco assim, os diferentes discursos, né, que pode ser analisados nesse caso. Então eu queria trazer agora um estudo, mostrar uma metodologia geral para esse tipo de análise de discurso. Então normalmente a gente identifica os grupos, igual o Aragon identificou os grupos, né? Cada um dos grupos, cada contexto que a gente for estudar, os grupos vão ser diferentes. Então, para isso, tem que ter muito assim, essa intuição da pessoa, a vivência, ou então ver estudos anteriores que foram feitos, né, sobre o assunto. Aí vai e consegue dividir os grupos. Depois, vem a parte de analisar os discursos de cada pessoa, por exemplo, de cada instituição, e ver como que ela aproxima mais de um grupo ou de outro. Para isso pode ser uma análise qualitativa, que é quando vai olhando, tenta interpretar de uma maneira geral, ou tem um ramo também que a gente chama de análise de conteúdo, que analisa assim, quantitativamente assim, quantas vezes que usa certas terminologias, certas expressões que caracterizam muito um grupo ou outro. Igual a gente viu do agrotóxico defensivo agrícola, por exemplo, a gente pode contar quantas vezes que está sendo utilizado cada um dos termos, né? Para chegar a uma resposta, uma noção mais de gráficos, por exemplo, que a gente pode mostrar, mais objetivo. E depois de fazer essa polarização, aí vai a parte de analisar como que cada um dos discursos vai influenciar nas decisões e implementações de política pública. Então eu vou mostrar um exemplo aplicado dessa metodologia para vocês. Tem um estudo que foi feito pelo Bernardo Macedo em Minas Gerais, que ele analisou os discursos dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Então ele entrevistou tanto diretores, que são os cargos políticos, né, de indicação, quanto os técnicos de departamento, que no caso lá, eles são praticamente todos concursados. Diferente um pouco de São Paulo, que a maioria é por contrato mais indicação, ou então CLT, né? Que é um pouco diferente aqui de São Paulo. Então ele entrevistou, anotou as entrevistas, e ele dividiu mais ou menos em 3 tipos de discurso, que ele chamou um discurso que ele chamou de desenvolvimento sustentável, outro de defesa da vida silvestre e outro de justiça ambiental. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles.
O de desenvolvimento sustentável é o que ele acha assim, que a sociedade consegue manter o seu desenvolvimento, e sempre que aparece um conflito, a gente consegue fazer uma negociação, fazer ajustes, fazer uma compensação aqui, uma mitigação lá, mas consegue viabilizar o projeto de desenvolvimento. A gente já viu isso dentro do contexto do John Dryzek, né? Então, quer dizer, a gente consegue acreditar, assim, que a gente vai conseguir continuar desenvolvendo sempre, né? E dentro dessa perspectiva desenvolvimentista. Então, esse é um tipo de discurso. O outro discurso é o de defesa da vida silvestre. Que ele, como eu falei para você, todo discurso ele valoriza um ponto e fala menos de outro, né? Então, o de defesa da vida silvestre, ele valoriza muito a conservação do ambiente natural e não enfatiza o ser humano na história. Então, ele fala assim, olha, vamos preservar as florestas, vamos preservar os animais silvestres, mas essa parte da relação com o ser humano, assim, ela fica meio em segundo plano, não é muito enfatizada. Então, esse era um outro discurso que ele encontrou. E um terceiro discurso, que é o da justiça ambiental, que a gente já conversou sobre essa linha da justiça ambiental naquela segunda aula depois do trabalho de campo. Lembra que a gente falou daquela pessoal da questão da distribuição dos impactos ambientais? Os mais pobres levam mais impacto, né? Então, eles trabalham o discurso da justiça ambiental era muito mais ativista, de tentar preservar os direitos justamente dessas comunidades marginalizadas, comunidades tradicionais, discriminadas, e que normalmente sofreriam os impactos ambientais. E que muitas vezes essas comunidades elas têm valores diferentes, formas de interagir diferentes com o meio ambiente, e que são diferentes do discurso de desenvolvimento econômico das empresas também. Então eles tentavam assim, dar uma voz para esses que não estavam sendo ouvidos, né? Então esse é o terceiro discurso. Então, depois de analisar as entrevistas, quem estava mais indo para cada tipo de discurso, ele chegou em algumas conclusões nesse estudo. Primeiro, que os diretores, que eram os cargos políticos, eles praticamente todos se alinhavam com o discurso de desenvolvimento sustentável. Então, é sempre que consegue desenvolver negociando os conflitos, né? Os técnicos, eles praticamente se alinhavam todos com o discurso de defesa da vida silvestre. Principalmente porque a maioria dos técnicos eram formados em biologia e dentro da formação deles eles tendem a enfatizar esse aspecto dos seres vivos, das plantas, dos animais, né, que é a maneira como eles têm os interesses deles. E muito poucos técnicos defendiam a justiça ambiental. Só que eles, que defendiam a justiça ambiental, eles entravam muito em conflito com os diretores. O diretor não podia expulsar o técnico porque ele era concursado, mas gerava um conflito interno. Então, era mais ou menos essa polarização. E aí, quais são os efeitos nas políticas públicas dessa polarização? Primeiro, a gente tem que pensar nas relações de poder. Então, os diretores, como eles têm poder de decisão, eles impunham o seu discurso nas decisões. Professor, mas sim, nesse ponto de tomada de decisão, os técnicos também têm, né? Porque o técnico ele escreve um parecer. mas ele consegue a forma de aplicar, isso não faz a tomada de decisão. Isso sim, ele influencia. Mas no final, quem toma a decisão final são os diretores. Principalmente porque o parecer, pelo menos no estado de Minas Gerais, é assim. Tem um parecer técnico, mas a decisão é por um conselho onde só tem diretor. Então, o parecer técnico é levado em consideração, mas a decisão ela é política. Certo? Então, tem outras instâncias que são diferentes. Por exemplo, no nível federal, o parecer do técnico do IBAMA ele vale mais. Mas ele também é decidido no CONAMA, que é o conselho também, onde tem mais cargo de indicação política. Bom, então, a gente vê assim, que apesar dos discursos estarem distribuídos, tem um discurso que ganha, porque é quem tem o poder, né, de decisão. E isso gerava alguns efeitos. Por exemplo, muitas vezes os impactos sociais nos licenciamentos ambientais não eram analisados com muita profundidade. Por quê? Primeiro, porque os técnicos, a maioria tem um discurso de defesa da vida silvestre.
Então eles enfatizavam muito mais os impactos ambientais nos seres vivos do que os impactos sociais. Eles falavam até assim, não, impacto social aqui é meio ambiente, não é minha alçada. E muitas vezes, por causa do discurso do desenvolvimento sustentável dos diretores, era o seguinte, se um empreendimento causava muito conflito social, aí trazia para a negociação. Mas se não criava conflito, seja porque, por exemplo, a sociedade não conseguia se organizar para cobrar o seu direito, por exemplo, ou seja porque às vezes no empreendimento ninguém ficava sabendo muito, aí esses passavam direto e não preocupavam com a questão dos impactos sociais. Porque não tinha ninguém que muitas vezes, ou tinha poucas pessoas que incorporavam o discurso da justiça ambiental do Estado ser proativo para defender os direitos das comunidades, por exemplo. E um outro efeito também que tinha é que a criação de unidades de conservação acabava priorizando as de proteção integral, que é justamente por não considerar muito essa questão das comunidades que viviam, tradicionais, que viviam junto à natureza. E aí, quando criava a unidade de proteção integral, expulsava essas comunidades tradicionais que viviam no lugar. Elas não eram consideradas. Então, era um dos problemas, porque justamente um discurso mais voltado para a defesa da vida silvestre e menos para valorizar a relação das comunidades com a natureza. Então, esse foi Então, esse é um exemplo, né, de um estudo de análise de discurso mostrando certos efeitos e que de uma maneira crítica, né, pensando o que poderia melhorar, mostrando assim que às vezes certos problemas não estariam sendo resolvidos. Bom, então a gente falou sobre análise de discurso. Agora eu queria conversar com você sobre esse movimento acadêmico que a gente chama de ecologia política. Esse movimento ele está muito ele é menos propondo uma metodologia de estudo e muito mais assim, agrupando pesquisadores que têm interesses comuns e valores comuns. Principalmente assim, que eles pensam que esses estudos tradicionais de meio ambiente, que pensam só do ponto de vista técnico para resolver um problema local, eles são muito limitados. Porque eles não conseguem enxergar que os problemas ambientais estão relacionados a relações de poder entre as pessoas e processos econômicos que às vezes são muito mais amplos. Por exemplo, um problema local ele pode estar relacionado a políticas públicas, decisões, processos econômicos nacionais, em escala nacional, em escala internacional. Então, eles propõem essa visão mais ampla e de um ponto de vista que a gente poderia falar mais crítico, sempre tentando se posicionar e falando assim, olha, existem conflitos e a gente tem que se posicionar sobre o que é melhor, sobre o que é pior e tentar propor uma melhoria. Então, esse é mais ou menos o espírito, né, de quem trabalha na ecologia política. Um exemplo que a gente já conversou no início do curso é aquela questão, por exemplo, da tragédia dos comuns, que a gente viu que o estudo da Eleanor Ostrom, né, ela mostrou que assim, você pode analisar o problema da degradação da pastagem dos comuns lá na Inglaterra, só pensando num estudo técnico, né, de capacidade de vacas ou de ovelhas lá naquela pastagem, ou você pode pensar de uma maneira mais ampla, pensando assim, que tem a vida em comunidade dos pastores, os valores, o diálogo entre eles, que tem uma esfera ainda mais ampla. Tinha os interesses econômicos, né, dos lords ingleses de expulsar os pastores e de cercar essas áreas para produzir lã para a indústria. Então, que isso moldava os discursos políticos, inclusive. Então, tem toda uma série de análises mais amplas que a gente pode fazer. Então, esse é um tipo de exemplo, né? Para a gente fazer essa análise mais ampla, é muito importante fazer estudos interdisciplinares. Porque a gente tem que entender como está a situação do ambiente, se ele está degradado ou se não está, como que está a distribuição social e econômica, ou seja, quem é mais pobre, é mais rico, né? Como que está essa distribuição do impacto ambiental nas diferentes camadas sociais
E a gente tem que estudar como que isso está relacionado às relações políticas de poder e econômicas também. Então, para fazer um estudo desse porte, normalmente a gente precisa, com qualidade, a gente precisaria de uma equipe multidisciplinar para conseguir analisar todos esses aspectos, né? Então, eu vou trazer um exemplo, talvez um dos primeiros exemplos que foi dedicado para a ecologia política, é o da degradação dos solos, que a gente já comecei a falar com vocês da tragédia dos comuns, né? Então, por exemplo, esse estudo mais técnico seria da fertilidade da pastagem, e aí dá uma orientação técnica, né, falando assim para o produtor rural, olha, você pode colocar tantas vacas, você pode fazer a sua agricultura usando certas técnicas aqui, porque se você fizer diferente, o seu solo vai degradar. E aí, se a pessoa não cumpriu, então a culpada é o agricultor que não seguiu a orientação técnica. Isso é um exemplo clássico da política de extensão rural, por exemplo, né? Só que se a gente chega num local e vê que os solos são todos degradados, vocês acham que a culpa é apenas dos agricultores? Então, quem mais que pode ser culpado em relação a isso? O que vocês acham? A própria composição do solo é desfavorável. Desfavorável, exatamente. Geologicamente. Do ponto de vista geológico. Mas aí, justamente, por causa da composição do solo, esse agricultor deveria tomar certas atitudes, mas ele não tomou. Se ele não toma, alguém tem que garantir que ele tome. O governo local, alguma coisa assim. Então, quer dizer, que você acha que tem uma ineficiência do governo, que ele Exato. deveria ter feito uma supervisão e não fez, por exemplo. Essa é uma maneira de tentar alargar um pouco o olhar, que é mais ou menos nessa linha da ecologia política, né? Então a gente pode pensar assim, também nos processos econômicos. Você pode ter demandas econômicas regionais e locais que vão modificar a forma dos produtores locais de produzir e que vai levar a uma degradação do solo. Por exemplo, podia ter uma comunidade tradicional que tinha o seu jeitinho mais sustentável, né? Mas aí, de repente, por causa das mudanças na sociedade, vai ter uma demanda maior para a produção, vai ter, por exemplo, até os próprios agricultores, os produtores vão ter as suas próprias necessidades alteradas, vão precisar querer comprar, não trabalhar só para subsistência, mas vender para fora, para comprar uma televisão, ou elementos de necessidade pessoal, outros alimentos, né? E isso vai causar um aumento na pressão dos recursos naturais. Pode ter também problemas de projetos políticos de desenvolvimento. Quer dizer, o governo ele pode fazer uma política, por exemplo, de empréstimo ou de estímulo ao desenvolvimento que vai causar, no final, uma degradação dos solos, por exemplo, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês da desertificação na China. Então, acho que dá para todo mundo enxergar, né? Sem apagá-los, né? Pode apagar, só para vocês verem que a gente tem, esse mapa é o semiárido da China. Aqui é a China, né? Aqui essa parte é deserto. Aqui o deserto que estende para a Mongólia também. Então é uma área que pensa um pouco no semiárido do Brasil, né? Que tem uma susceptibilidade à degradação do solo. Quanto mais escuro, mais degradação do solo tem. E o governo da China está lidando com esse problema de degradação do solo já faz uns 5.000 anos, mais ou menos. Então, é muito tempo. Tem toda uma história, né, em relação a isso. De degrada, não degrada, o que faz, né? É um grande problema. E aí, do ponto de vista técnico, a gente poderia pensar, você faz um mapeamento, fala assim como você deve fazer agricultura ou pastoreio em cada uma dessas áreas e dá orientação para o pessoal lá executar essas orientações técnicas para evitar a degradação do solo. Só que a questão não é tão simples, porque por mais que se faça isso, os problemas continuam. Então, eu queria propor para vocês uma maneira de analisar isso de uma maneira mais ampla da ecologia política. Então, nós vamos começar pensando que antes existia um modelo tradicional, principalmente antes do século XX, que eram os pastores itinerantes, que inclusive é a maneira que continua sendo na Mongólia, que é aqui ao norte.
onde tem aqueles pastores que cada família tem os seus cavalinhos, as suas ovelhinhas, os camelos e tudo. E eles vão mudando de um lugar para o outro, eles sabem que época do ano é melhor aqui, é melhor ali. Quando a passagem já não está muito boa, eles saem mudando de um lugar para o outro. Essa era a maneira tradicional e que eles iam vivendo dessa maneira, né? De uma maneira assim, não ganhava muito com isso, mas eles foram desenvolvendo esse tipo. Depois teve a Revolução Comunista, e que no início, né, do século, 1935, 40, mais ou menos, né? China, alguém lembra? Bom, tá, tudo bem. Depois eu procuro. E que foi mais ou menos até esse modelo que a gente chama de maoísta, não é porque o Mao ainda estava vivo, mas é porque manteve esse mesmo estilo, né, que foi inaugurado por ele, foi até 1978, que a produção era coletiva, ou seja, não era mais as famílias de pastores itinerantes, fazia comunidades, né, que cuidavam de certas áreas, e era uma política muito voltada para a desvalorização do conhecimento tradicional, falando assim, ó, esquece tudo que você sabe, nós vamos fazer um modelo de planejamento racional, comunista, né, e nós vamos fazer os estudos e mostrar como que deve ser feito. Isso assim, não só na produção de pastoreio, mas também todas as áreas culturais na China, né? Então isso modificou bastante a forma de produção e começou a ter mais problema de degradação dos solos. Depois de 78, teve a abertura econômica da China. E aí assim, teve a abertura econômica internacional, então começou a ter demandas de alimento diferentes, né, que o mercado começou a pressionar de formas diferentes, inclusive os habitantes da China, inclusive no semiárido, começaram a também ter demandas diferentes também, modificou a dinâmica de vida, o que as pessoas queriam e como que elas produziam. As propriedades agrícolas passaram progressivamente a ser individuais, não eram mais coletivas, e eram cercadas também, passaram a ser cercadas. Então, modificou ainda mais a maneira de produção, né? E o governo chinês começou a criar metas de produtividade que as pessoas tinham que cumprir. Você tem que produzir tanto, você tem que ter tanto. Com isso, aumentou a pressão dos recursos naturais. Porque a pessoa era pressionada a produzir cada vez mais. E isso causou, em muitos casos, a degradação dos solos. Outro aspecto importante também da política do governo chinês é o impedimento de mobilidade migratória, que justamente para evitar o fluxo da área rural para as cidades, né, sobre superpopulação das cidades, o governo chinês proibia a pessoa de sair da sua propriedade, e os filhos da pessoa também. Então, se de repente começava a propriedade do solo ia ficando degradado, não tinha saída, a pessoa não podia sair de lá e o filho da pessoa também não podia sair. Então isso também criou vários problemas que perdia a flexibilidade que tinha no modelo tradicional de pastor itinerante, por exemplo, né? E isso aumentou ainda mais os problemas de degradação do solo. Então, é lógico assim, o governo chinês ele não ficou parado vendo essas coisas acontecendo, ele fez várias políticas públicas para tentar resolver esse problema. Algumas mais efetivas, outras menos. Então, duas principais foram as barreiras verdes, que eles chamavam de Grande Muralha Verde da China, que assim, emulando aquela ideia da Grande Muralha, né, eles tinham um plano de plantar árvore no semiárido todinho. E aí botou a população de uma maneira forçada, né, vamos falar voluntária, mas falando obrigado, todo mundo a sair plantando árvore. E algumas pessoas plantavam a muda de cabeça para baixo, porque não queria estar lá, né? Mas, essa política não teve uma efetividade muito boa, porque a maioria das árvores não cresceram. Justamente porque é difícil ser plantado no semiárido, né, e achar que a árvore vai crescer por si mesma. Vocês viram, se ali na pracinha do Fretado as árvorezinhas não crescerem, imagina numa área de semiárido. É lógico que teve desenvolvimento, assim, teve conhecimento científico do que era mais apto, do que não era, de coisas que funcionaram mais e menos, né?
mas de uma maneira geral não se considerou um grande avanço. Um outro avanço foi criou uma política de pagamento por serviços ambientais, que chamava de Grain for Green, que é os grãos pelo verde, né? E era uma política bem complexa, que tinha vários incentivos econômicos e sociais. Porque, assim, se a pessoa utilizasse a técnica de conservação de solo tal, ela ganhava certo tanto de dinheiro. Se mudasse o tipo de plantio para outro, ganhava ou dinheiro, ou ganhava grãos, ou ganhava benefícios sociais. Então, foi uma política pública que, para conseguir modificar essa interação para ficar mais sustentável. E foi interessante que depois que começou a implementar essa política, começou a diminuir a degradação dos solos e a diminuir a extensão, inclusive, da área desertificada. Então, assim, o governo chinês começou a fazer uma grande propaganda dos resultados, falando assim, olha só, gente, o resultado de uma política de pagamento de serviços ambientais na China, conseguimos isso, conseguimos aquilo. Só que alguns outros pesquisadores externos à China, né, questionaram isso, porque eles resolveram fazer um estudo comparativo, China e Mongólia. A Mongólia sem fazer política nenhuma e a China fazendo a política de pagamento por serviços ambientais. E nas duas, a degradação dos solos diminuiu no mesmo período. E essas pesquisas mostraram que, na verdade, muito da recuperação do semiárido aconteceu porque começou a chover mais. E aí começou a recuperar os solos, começou a nascer mais vegetação, tanto na China quanto na Mongólia. Então, é difícil assim, a gente fazer uma comparação crua, porque a dinâmica econômica na China é diferente. Então, talvez essa política pode ter tido benefícios, sim, que sem ela podia estar muito pior, né? Só que não é tão simples em pagamento de serviços ambientais a gente falar o que deu certo e o que não deu certo. Então vocês veem assim, que simplesmente de fazer uma orientação técnica analisada de um ponto de vista tecnológico, a gente pode fazer toda uma análise política de como que todas essas questões econômicas e de decisões de políticas públicas influenciam a degradação dos solos, né? Então é um exemplo para a gente ampliar um pouco a visão da gente. E aí aqui no Brasil, né, a gente tem grandes problemas de desertificação. Então aqui tem um mapa do Nordeste, e as áreas mais escuras são onde tem mais problema de desertificação, né? E no sul do Brasil, e aqui está ruim o mapa, mas esse aqui é o Rio Grande do Sul, a gente tem um grande problema de arenização nessa região de cá. A gente não fala desertificação porque a quantidade de chuva é um pouco maior do que o limite que a gente considera para a área de semiárido. Mas vira areia do mesmo jeito, o solo degrada, né? E aí a gente pode pensar assim, será que a culpa dessa degradação é só dos agricultores locais? Oi? Não, então, lembrando do texto que você passou para a gente ler sobre a participação do Brasil no cenário das políticas ambientais, ele trata bastante sobre a desertificação. Ele fala que muitas vezes os projetos áridas, acho que Pan-Brasil, algo do gênero, eles são implementados, mas eles não conseguem ter suficiente financeiro, nem de pessoas para conseguir progredir, e aí não conseguem ter essa supervisão que às vezes deveria ter do governo para ajudar a melhorar esse tipo de problema. Isso é um ponto, é uma dificuldade, né? Mas a gente também pode pensar agora um pouco na análise de discurso. A gente viu o discurso do equipe técnica, quem escreveu o texto, sempre está muito relacionado a isso. A culpa é porque não tinha dinheiro. Né? Exatamente. Ou porque não tinha dinheiro ou porque não seguiu a orientação correta. Mas será que a gente pode pensar numa análise política e econômica um pouco mais ampla, né? Pensando assim, as demandas econômicas que geram a degradação do solo, por exemplo, no Nordeste do Brasil, nessas regiões aqui, tem muitas indústrias de cerâmica que usam lenha da caatinga no processo produtivo. E aí quando você faz o descorte raso da caatinga, depois quando chove, ela lava o solo inteiro e compacta o solo.
Então, é um problema de dinâmica econômica, né, que a gente tem. E, por exemplo, tanto no sul do Brasil quanto no Nordeste, a gente pode pensar, será que as políticas públicas, tanto regionais quanto nacionais, né, estão levando em consideração essa questão da vulnerabilidade de degradação do solo? Ou você dá um empréstimo, por exemplo, para um agricultor fazer um projeto, e aí ele executa o projeto e degrada o solo. Será que a política pública não deveria levar isso em consideração? É lógico que são questões socioeconômicas muito diferentes um do outro, né? Você tem o problema da população pobre no Nordeste, que às vezes, assim, se ele não criar a cabra lá, ele vai morrer de fome. Então é difícil você falar assim, você não vai criar cabra aqui porque o solo está degradado, né? Tem uma questão social complicada. E no sul do Brasil, muito dessa arenização, embora tenha esse problema desde a colonização do Brasil lá, é voltada à expansão, tentativa de expansão da lavoura de soja, com financiamento público, né? E aí não dá certo, e aí o pessoal abandona e deixa a área, o solo degradado lá. Tentativas mal sucedidas, né? De expansão com base em políticas públicas. E essa ideia da soja expandindo e causando essa arenização, também não seria possível ver esse cenário na Amazônia, por exemplo? Sim, mas na Amazônia tem mais chuva e os solos são diferentes. Aqui a gente tem um solo muito arenoso. Quem sempre ouviu falar que assim, se não tivesse vegetação na Amazônia, ela teria uma degradação muito mais rápida que poderia se tornar um deserto. Sim, mas são solos diferentes, são mais latossolos na Amazônia e solos úmidos, né? Que eles também degradam, mas de uma maneira bem mais devagar do que nessa região aqui. A gente tem um discurso assim, também que fala muito sobre evitar o desmatamento da Amazônia e colocar isso como uma forma assim, muito forte de que se desmatar, vai virar um deserto, entendeu? Um discurso bem forte. Tem áreas da Amazônia que tem solo arenoso, tem áreas que não tem. É muito diversificado a Amazônia, né? Eu acho que essa parte da desertificação que fala da Amazônia é pelo fato do processo de vapor que ela faz, né? De absorção da água que vem pelas correntes. Que o solo dela sem a vegetação seria... Não, então, é exatamente... Mas não é porque o próprio adubo do solo da Amazônia é as folhas? Também tem a fauna, tem a flora, mas acho que a questão que fala sobre isso é o fato das correntes marítimas trazerem de ar, sim, e formar essa onda de chuva, que quando ela passa direto, ela vai no Andes e acaba voltando para a Amazônia até vir para cá. E claro, o fato do solo da Amazônia ser ele mesmo, ser auto-regenerativo pelo fato de fauna e flora, compreende, mas não necessariamente. Acho que o fato é esse, o fato das correntes. É um discurso assim meio exagerado, porque... Eu não chamaria exagerado, não. Eu acho que é de autocuidado, porque meio que o processo de vaporização que ocorre lá pode realmente acabar por causa do nível de desmatamento, mas a longo prazo, eu acho que a curto prazo ainda seria muito ambicioso falar que vai virar um deserto e tudo mais. Olha, eu acho assim, a gente não, do ponto de vista técnico, a gente não pode chamar de deserto, porque deserto é só em lugares onde chove pouco. Sim. Pode ter uma degradação dos solos na Amazônia, que são solos que naturalmente não são férteis, dependem da matéria orgânica da floresta. Tem algumas áreas que são mais arenosas do que outras, depende da região da Amazônia. Mas essa questão de estar chovendo sempre ajuda a regeneração da vegetação. É algo assim que o Nordeste não tem, por exemplo, no Brasil. E que essa região aqui também chove pouco. Sim, tudo bem, 1.500, 1.000 mililitros por ano, mas na Amazônia chega a 2.000 até 4.000, por exemplo. Né? É um contexto bastante diferente. Mas é importante pensar na degradação do solo da Amazônia. Desertificação, não sei se a gente poderia chamar disso, tá bom? Professor, sim. Relação a essa questão do deserto, não sei, eu não lembro onde eu vi, mas que tinha muita gente querendo fazer plantação de eucalipto lá, né? De pegar áreas muito grandes para fazer isso e acaba virando um deserto verde, que eles chamam, né? Ah, tá. É uma outra expressão. Não sei se pode ser isso. Porque não tem... tem... monocultura, você perde a biodiversidade, então, no caso. O solo fica totalmente empobrecido, né? Porque... Sim, tem empobrecimento. Aí você tem que colocar adubo, no
caro, se você quiser manter a produtividade do ponto de vista econômico. Esses desertos verdes que estão acontecendo, acho que nem até com a soja dá para perceber isso, principalmente na zona do Mato Grosso do Sul. Qualquer monocultura, né? Qualquer monocultura está se tornando, né? Mas está absorvendo tanto gado quanto coisa. Mas eu ainda acho que desertificação é um termo realmente exagerado, porém acho que é um mais de autocuidado para intensificar o problema que pode acontecer, né? Mas assim, desertificação no Nordeste a gente tem. Não, sim. Aí, mas é Arenização no Rio Grande do Sul a gente tem. Na Amazônia, se tiver pode ter uma degradação do solo, mas eu acho que aí poderia ter. Tá? Isso é um problema também. Eu não sei se é aquela perda de comparação. fertilidade. Eu não sei se é aquela comparação que as pessoas fazem onde então as grandes florestas estão também na mesma linha os grandes desertos. Porque Na verdade, são linhas diferentes. O Equador, as florestas, e os trópicos são os desertos. mas o Saara e a Amazônia não estão na mesma linha? Não. É acima, né? O Saara está no trópico. Trópico de Câncer. Bom, A gente nunca chegou a ficar falando sobre isso. Bom, acho que é uma discussão interessante mesmo. A ideia era trazer essa discussão aqui para a sala. Mas o Saara era uma florestona também, há muito tempo atrás, não era? É tudo culpa dos dinossauros aí. Provavelmente. Olha, aí assim, só se for numa época que a África estava aquela parte estava no Equador. Tudo Na Pangeia. Na Os Pangeia. continentes mudam, né? Eu já não sei quando que é, eu só Você sei que eu pode vi em achar algum lugar. fóssil em outros. Mas faz bastante tempo que lá continua sendo um deserto, pelo menos os últimos meio milhões de anos. Embora assim, já choveu mais em algumas épocas, mas mesmo assim. Bom, aí a parte de justiça ambiental a gente já discutiu, tanto nessa aula quanto que eu falei para vocês na parte naquelas 2 aulas, né, depois do campo, que a gente viu essa questão da distribuição desigual, né? Mas assim, só queria falar que a justiça ambiental, ela é o pessoal que trabalha com justiça ambiental, eles estão muito alinhados dentro desse ramo da ecologia política. Então, é mais ou menos a mesma turma, né? Pensando essa questão da desigualdade na distribuição dos impactos sociais. Sim? Então tá. Um outro grupo de pesquisadores também que trabalham na ecologia política é o que eles chamam de ecogovernabilidade. Eles trabalham assim, como que se estruturam as políticas públicas, né, ambientais. Então, começando para contar uma história para vocês, assim, como que formaria uma política pública, né? Primeiro, a gente tem o desenvolvimento socioeconômico, que causa um impacto ambiental, e aí o impacto ambiental vai causar um problema, vai impactar o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Então, a pessoa reconhece, tem um problema aqui. Só que, inicialmente, a gente pensa assim, que o pessoal ainda não entende muito bem como que esse problema está acontecendo. Só surge um problema, uma novidade, e o pessoal tem que aprender. E agora, como é que a gente entende o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? E aí, normalmente, entra o pessoal técnico da academia para pesquisar como que a gente pode entender o problema, fazer estudos e mostrar uma forma da gente encarar o problema. Entender o que está acontecendo nessas relações, né? Antes de ter esse estudo, fica tudo meio assim, na incerteza. Depois que conseguiu fazer os primeiros estudos e entender um pouco mais o que acontece, aí vem a parte de investir no conhecimento do ambiente. Porque aí fala assim, tudo bem, a gente consegue entender isso, a gente consegue entender aquilo, aí precisa de fazer investimento para levantar dados e entender como que o problema está acontecendo. A partir desse monitoramento no tempo, no espaço, né, dos dados, aí a gente cria uma política de gestão ambiental, que vai usar essa informação para entender como vai tomar as decisões, onde que vai implementar os projetos, como que vai fazer as regulações, né? Se não tiver, então assim, existe todo esse caminho. Então muitos estudos, eles tentam mostrar assim, só a partir do momento que fez uma pesquisa científica, que mostrou uma nova maneira de encarar o assunto, né? Aí criou a rede de monitoramento dos dados e depois chegou aqui. Isso seria um estudo mais ou menos padrão. Agora, como é que a gente pode analisar ele do ponto de vista da ecologia política? Vamos começar pensando que o desenvolvimento econômico, por exemplo, de diferentes regiões, diferentes países, é desigual. Então, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, né? Então, a gente
já parte de um cenário de desigualdade social e de relações de poder também, né? Então, o desenvolvimento científico vai ser desigual também. Um país mais pobre vai ter menos dinheiro para investir em pesquisa científica. Embora sim, pode se inspirar em pesquisas científicas que são feitas em países desenvolvidos, né? Muitas vezes, o estudo que foi feito para um problema ambiental no país desenvolvido não vai ser o mesmo no ambiente do país subdesenvolvido. São contextos ambientais diferentes e que demandam mais pesquisa. E mesmo se fosse só para aprender com os países desenvolvidos, isso também demanda recursos, de você ter professores nas universidades, de conseguir, por exemplo, pagar os custos das universidades, por exemplo, de vocês estarem aqui hoje aprendendo, né, sobre as políticas, as técnicas ambientais. Isso demanda dinheiro, e que nem todo país tem também, pelo menos também para a população toda. Além de ter o desenvolvimento científico desigual, também tem os países que têm menos dinheiro vão ter menos capacidade de levantar dados sobre o meio ambiente. E aí, por exemplo, se a gente fosse comparar, por exemplo, o sistema de monitoramento de água no Brasil, de vazão, de qualidade da água, se for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, eles têm muito mais estações e mais monitoramento do que a gente tem aqui hoje no Brasil. Então, eles conseguem fazer uma gestão de recursos hídricos muito mais eficiente do que o Brasil, por exemplo. Por exemplo, os mapas de solo, os mapas geológicos nos países desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, eles são muito mais detalhados e têm muito menos incerteza do que no Brasil. Então, por exemplo, aqui a gente teve esse problema que a gente foi fazer o nosso estudo, na nossa área de estudo aqui, e a gente não tinha um mapa de solos detalhado para a nossa área. Né? Em um país desenvolvido, provavelmente teria um mapa geológico, um mapa de solos, com informação super detalhada. Então, tudo isso dificulta fazer a gestão ambiental, porque a gente às vezes não sabe nem como é o nosso ambiente. Então, como é que a gente vai gerir o impacto ambiental, né? E também pelas desigualdades sociais, vai ter uma eficiência desigual na gestão ambiental. Essa eficiência desigual é tanto porque tem menos conhecimento, menos pesquisa científica, quanto também porque para fazer a gestão ambiental funcionar, você tem que ter dinheiro para pagar técnicos, para capacitar os técnicos, para fazer as perícias, as análises de laboratório, né? Então, se não tem esse dinheiro, vai ter uma gestão ambiental pior. Então, vocês estão vendo que os países pobres estão sempre se ferrando, né? Está dando tudo errado para eles. Que eles não vão conseguir fazer a gestão de uma maneira correta. E aí, cria esse círculo, né? Que o país que tem mais dinheiro, ele faz uma gestão ambiental mais eficiente, os impactos ambientais impactam menos a economia dele porque ele fez a gestão eficiente, enquanto no país mais pobre, só vai piorando, porque tem impacto ambiental, ele não consegue nem entender o que está acontecendo, não consegue fazer gestão. Sim. Sem contar que é do próprio interesse dos países que têm o desenvolvimento econômico maior que os outros não tenham. Porque eu esqueci o nome, mas tem um documentário que eu vi, por exemplo, que eles mandam uma quantidade monstruosa de lixo. Como é que chama? Lixo tecnológico, acho que chama. Para a África. Então, tipo, sim, uma tonelada de computador que eles falam, tá usado, mas funciona. Chega e, tipo, não funciona nada, não funciona. vira um monte de lixo. Causa um impacto ambiental gigantesco, então uma mão lava a outra, sabe? Eu acho que é interessante para os países desenvolvidos que a gente continue subdesenvolvido, ou terceiro mundo. Em certos aspectos sim, em outros aspectos não, porque eles também às vezes vão depender de recursos naturais dos países em desenvolvimento também. Então tem diferentes aspectos, né? É meio dicotômico isso aí, né? Porque os países mais desenvolvidos são os maiores poluidores também, né? Isso está mudando um pouco, sabe? O Brasil continua, é 15º. Mas você não acha que quem é pouco desenvolvido tem pouca tecnologia para evitar isso? Não, eu falo na perspectiva contrária, no sentido de que quem tem dinheiro e pode se desenvolver de uma forma mais ambientalmente correta. Não faz. Don't care. Entendi. Bom, até tem os tratados, mas os Estados Unidos, por exemplo... Não, tratado. Estados Unidos e China ainda não assinaram, acho que nem o Acordo de Paris não era ele. Cancelou. Cancelou? O Trump saiu. O Trump saiu, exatamente. Só ele também. Ele daqui a pouco...
Bom, a gente vai ver sobre mudanças climáticas, vai ter uma aula sobre isso, né? Ah, Aí a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa discussão. Mas, assim, eu acho que a gente pode pensar em alguns aspectos. Primeiro, essa questão das discussões internacionais. Que, por exemplo, nas discussões internacionais tem muito essa questão dos países em desenvolvimento. Fala assim, olha, a gente precisa de ter ajuda internacional, pelo menos assim, para transferência de tecnologia na gestão ambiental, para ajuda de monitoramento ambiental, para conseguir ter uma gestão ambiental mais eficiente, né? Então isso tem essas discussões, tem essas demandas no ambiente internacional. No ambiente nacional, aí tem um pouco aquilo que a gente viu no vídeo, no início da aula, que é que assim, você tem que saber assim, ó, a situação do meu país é essa, seja para lá ou seja para cá, né? E tentar fazer o seu planejamento dentro dessa realidade que o país tem. Então, dentro desses dados que a gente tem, dentro das políticas que a gente tem, dentro do contexto socioeconômico que a gente tem, e tentar ver o que a gente consegue fazer com isso. Não adianta tentar fazer um planejamento, por exemplo, que daria certo na Europa e ele não vai dar certo no Brasil, por exemplo, né? A gente tem que ter sempre o pé no chão para tentar fazer com o que a gente tem também. E é lógico, falar que tem problema, né? Falar que precisa melhorar e tudo, mas a gente tem que ter um pouco de praticidade nisso também. Bom, para dar um exemplo disso para vocês, eu queria dar um exemplo dos disruptores endócrinos, que é um tipo de poluição que está sendo mais estudado hoje em dia, né? Que são principalmente hormônios e substâncias químicas que simulam hormônios, né? Então vamos supor que a gente tem uma célula do corpo e ela tem os receptores. O hormônio ele encaixa nesse receptor e faz a célula cumprir uma determinada função. Se tiver mais hormônio do que o que precisa, por exemplo, se você ingerir hormônio, o seu corpo vai funcionar de uma maneira errada. Vai criar câncer, vai criar outros problemas, né? E existem outras substâncias químicas que imitam os hormônios e que causam o mesmo comportamento nas células. Então existem várias fontes. As principais hoje em dia que são estudadas, por exemplo, é o uso de pílula anticoncepcional e de remédios também, antibióticos também, que as pessoas tomam e que saem na urina, e que as estações de tratamento de água e de esgoto não conseguem tratar, não tem tratamentos eficientes hoje em dia para tirar. E aí as pessoas acabam tomando de volta, né? Mas não são só eles, por exemplo, agrotóxicos, poluição química, degradação de resíduos sólidos, também geram esses disruptores endócrinos também que causam efeitos semelhantes. Então, a partir de 1980 que começou a se pesquisar isso, então antes as pessoas nem tinham ideia do problema, então eles começaram a perceber que tinha alguns rios, por exemplo, de água muito limpinha, mas que estava diminuindo muito a quantidade de peixes e de répteis, né, crocodilos. E aí eles foram tentar descobrir por quê, e viram que por causa do estrogênio, grande quantidade de estrogênio na água, só estava nascendo fêmea, não estava nascendo mais machos, e aí não conseguia reproduzir a espécie mais. Então, e aí disso, é lógico, além de outros problemas de câncer e outras coisas, e aí começaram a pensar assim, tudo bem, se isso está acontecendo com os peixes e com os crocodilos, será que isso também não está acontecendo com as pessoas que estão tomando essa água, né? Elas também não estão tendo impacto na saúde? E aí começaram as pesquisas a partir de 1980, até hoje não tem um amadurecimento científico sobre o assunto, mas conforme foi amadurecendo, por exemplo, na Europa, em 2005 eles criaram uma rede de monitoramento desses disruptores endócrinos. Começaram a monitorar nos rios, e como os rios passam entre diversos países, né, eles fizeram um monitoramento continental. E começaram a ter os dados. A partir desses dados, cada país começou a criar suas normas, assim, discutidas na União Europeia, mas cada país tem a sua autonomia, né? E começaram a regular, ó, aqui a gente vai ter que regular dessa maneira, aqui dessa outra maneira, e começaram a criar sua legislação. Então essa foi a história, por exemplo, que seria mais ou menos essa historinha na Europa, né? E no Brasil? No Brasil, a gente não tem monitoramento, né? Pesquisas tem poucas, mas a gente tem algumas começando. A primeira
amostragem nacional nas capitais dos estados foi em 2015. E aí mostrou que a água que a gente está bebendo nas capitais está com bastante disruptores endócrinos. Então viu que tem um problema. Mas a gente não tem normas. As normas de qualidade da água que a gente tem no Brasil são os poluentes tradicionais. Metais pesados, fósforo, nitrogênio, coliformes fecais. A gente não tem regulação para essas novas substâncias. Então não tem nem como multar, por exemplo. Né? Difícil, porque não tem uma norma. Então, a gente, para vocês verem como que a diferença socioeconômica também diferencia o que acontece. E a gente está exposto a um problema, ao impacto ambiental na nossa saúde. Então, é uma situação que a gente está vivendo. Bom, agora já está quase 10h30, né? Então, assim, eu entendo, assim, quem precisar sair, eu queria só passar com vocês uma outra parte também, para quem quiser continuar. Mas, assim, eu entendo quem precisa sair, tá? Desculpa, sobre os disruptores endócrinos, tem uma equipe de professores no UFABC que encontrou altos níveis de estirol, estrone e bisfenol, que são disruptores endócrinos, no reservatório da Billings. Tanto no reservatório, quanto nos braços, onde faz captação de água para a cidade. E isso, sim, sabe que é um grande problema, que a água que a gente está bebendo aqui está impactada com isso, né, e está causando um problema, pode estar causando um problema para a saúde da gente, a gente nem sabe. Inclusive a Sabesp está processando os professores, porque aí que é uma empresa, né, tem os danos econômicos, e, assim, tem todos esses conflitos, né, inclusive porque, então, assim, tem ameaça, esse tipo de coisa, para não divulgar esse tipo de informação para as pessoas. Processar o doutor por falar a verdade. Pois é. Onde já se viu falar a verdade? Mas assim, fala, mas não, assim, não tem certeza, mas você não tem tanta certeza, você está causando um prejuízo econômico. Assim, tenta fazer esse tipo de... Lógico, se o juiz vai decidir para um lado ou para o outro, aí a gente não sabe, mas é uma maneira de tentar dificultar a pesquisa, né? Dificultar a divulgação das informações. Bom, então eu queria passar, assim, quem quiser continuar, a gente queria conversar um pouco sobre a questão da curva de Kussmaul. Quem aqui já viu às vezes em algumas matérias de EDS passa esse tipo de conteúdo. EDS. Estudo de dinâmica social não é obrigatório, mas tem um texto lá que fala. Mas tudo bem. Então, é mais ou menos uma hipótese, assim, que conforme aumenta a renda das pessoas, no início, quando a renda é muito baixa, a desigualdade social é muito baixa. Porque isso mede com o índice de Gini, né? Porque todo mundo é pobre. Conforme vai se desenvolvendo, vai aumentando a renda, começa a ter uma mistura de ricos e pobres no lugar. Mas a hipótese é que conforme for aumentando a renda, todo mundo for tendo mais educação, nível superior, trabalhando no setor de serviços e tudo, a desigualdade diminui e as pessoas ficam todas muito ricas naquele lugar. Então, no início, os estudos, quando não tinha muitos dados, isso aqui foi em 55, né, 1955, que o Kussmaul se propôs. No início, eles não tinham muitos dados, então eles pegavam os dados principalmente dos Estados Unidos e da Europa e faziam essas linhas com os dados dos países. E aí mostravam que a desigualdade estava caindo conforme ia aumentando a renda, juntando os dados dos países. Depois, na década de 90, quando já tinha mais dados, aí eles pegavam os dados do Banco Mundial e plotavam, né, uns pontinhos com os dados de cada país, em cada época, né? E aí, na hora que fazia a linha de tendência, dava essa curva direitinho, só que com uma dispersão muito grande, né? Variação muito grande para cada país. Então, essa era a ideia da curva de Kussmaul, né? E isso influenciou muitas políticas públicas, porque muita gente pensava assim, então vamos desenvolver o nosso país, mesmo que aumente a desigualdade social, porque uma hora, pelas próprias forças da economia, vai diminuir a desigualdade social. Bom, então, por exemplo, esse aqui é uma charge do ministro do Brasil na época, o Delfim Neto, né, que era professor da USP de economia também, né, que
fez esse discurso, que primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Isso Né? foi em 2010? Isso? 1979, Nossa, 79. na época da ditadura, que estava ainda tendo o boom de desenvolvimento econômico da ditadura militar. Nossa, isso serve pra Com qualquer essa um. ideia de que você podia postergar Pra qualquer um. as políticas de divisão de renda, né, de redistribuição de renda, porque isso aconteceria naturalmente na sociedade. O discurso político é muito. Então, essa era um pouco a ideia assim, que se tinha de que a curva de Rose seria o caminho. E que quando todas as sociedades fossem ricas, todos os países tivessem dinheiro, a gente ia ter pouca desigualdade no mundo. É meio utópico, né? É lógico que teve questionamentos em relação a isso. Por exemplo, um questionamento é que não incorpora as relações de dominação econômica entre os países. Então, isso assim, e aí em vez de ver ela como caminho, a partir dessa crítica, a gente podia ver a curva de Kuznets como uma competição infinita, onde todo mundo estava sempre querendo ficar mais rico, mas sempre vai ter uns mais ricos do que os outros, né? E os que ficarem muito para trás vai ficar todo mundo pobre, os que ficarem no meio do caminho vai estar misturado, e os que estiverem muito ricos, eles vão estar ricos. Mas eles vão estar ricos porque eles estão explorando o pessoal em outra região que está muito pobre. E assim, os ricos vão querer ficar cada vez mais ricos. Então é como se essa curva se deslocasse e eles nunca chegasse, exatamente. Isso, exatamente. Aí, dessa crítica que eu falei para vocês da curva de Kuznets, a gente entra na curva de Kuznets ambiental, que é uma outra proposta baseada na curva de Kuznets, que conforme aumenta a renda, no início é todo mundo pobre, e aí tem pouco impacto ambiental. Conforme cresce a renda, o impacto ambiental aumenta e a qualidade do ambiente diminui. Porque tem pouca mitigação dos impactos. Mas conforme a população vai ficando mais rica, ela se mobiliza e cobra do governo medidas de gestão ambiental e de mitigação dos impactos, e isso vai diminuir o impacto ambiental. E aí vai ter uma qualidade ambiental melhor. Essa que seria a ideia. Então tem vários estudos mostrando casos assim que tem essa curva. Por exemplo, a questão da poluição do ar por ácido sulfúrico, gás sulfúrico nos Estados Unidos. Então, de 1900 em diante, no início, conforme foi aumentando a renda, foi aumentando a poluição. E aqui é a renda, né? Quando dá as crises, que é uma baguncinha, mas depois de 1970, foi caindo a poluição porque o governo foi implementando regulação e novas técnicas de mitigação desses impactos, né? Então, e tem vários outros estudos. Só que aí eu queria perguntar para vocês assim, tem vários outros estudos que seguem essa curva em países desenvolvidos, mostrando isso. Eu queria perguntar para vocês assim, sabendo das críticas da curva de Kuznets, que posterga as políticas de distribuição de renda, não incorporação das relações de dominação, vocês acham que daria para fazer alguma crítica a esse tipo de curva de Kuznets ambiental? Sim. Qual que seria a Por crítica? exemplo, se você chegar numa proteção ambiental, você tem primeiro que degradar ele bastante. O que te resta para proteger depois? É um dos problemas. Se você já degradou para conseguir chegar nessa Isso, então assim, conscientização. às vezes para a poluição dava certo, mas para outros tipos de recursos naturais, né, você pode fazer a crítica. Depois que o país já desmatou as florestas todas, pode diminuir a taxa de desmatamento. Já desmatou tudo. Não tem mais floresta. Tem que cuidar de 3 praças só, fica fácil. Isso. Um outro tipo de crítica é que da mesma forma que usava a curva de Kuznets para postergar as políticas de distribuição de renda, pode utilizar essa curva de Kuznets ambiental para falar que não precisa mitigar os impactos ambientais. Pensando assim, não, vamos desenvolver, não vamos mitigar os impactos não, para a gente atrair mais indústria, por exemplo, e depois no futuro as coisas vão melhorar. Então, por exemplo, a China utilizou essa estratégia de intencionalmente não colocar restrições ambientais para aumentar o desenvolvimento econômico, com a ideia que depois teria dinheiro para resolver esses problemas depois. Então é um tipo. E outra coisa, essa questão da exportação de atividades degradadoras. Porque da mesma forma que a gente viu que nunca um
país nunca vai chegar todo mundo na mesma ponta da curva, sempre vai ter um país que vai ficar para trás e que vai levar o problema dos países que estão na frente, né? Então, é uma visão meio utópica, igual vocês falaram, né? De achar que vai resolver, que todo mundo um dia vai chegar no lado de cá, né? Sendo que, na verdade, sempre vai ter alguém para trás precisando se desenvolver, querendo ir para frente, mas que para fazer isso vai ter que falar assim, então não vamos cuidar muito de mitigar os impactos ambientais. Você pode alguém para trás porque, como você mesmo disse, as condições ambientais são diferentes. Então, as condições de desenvolvimento dos países são diferentes. Sempre vai ter alguém querendo priorizar o econômico sobre o ambiental, por exemplo, para não ficar para trás, né? Então, era mais ou menos essa a ideia que eu queria trazer para vocês, pensando assim na curva de Kuznets como algo que, assim, uma maneira da gente pensar nessas desigualdades entre os países, nas relações de poder, e como que às vezes a gente pode cair num certo discurso mais simples, e que na verdade, se a gente pensar um pouquinho mais, a gente vê que existem coisas mais complexas por trás, né? Que não precisa, a gente não tem que sair um pouco dessa visão mais restrita. Então, era mais ou menos essa que era a ideia da aula de hoje. E aí na semana que vem, para terça-feira, a gente vai fazer um debate sobre o texto que é para fazer o fichamento, né? E aí é importante todo mundo ler, porque cada um vai falar um pouquinho sobre o texto. Tá? E aí, então depois é isso, e aí terça-feira que vem tem as outras atividades, os cenários e diretrizes também, tudo para atividade do dia para vocês entregarem. E o fichamento também, tá bom? Então tá. Certinho, gente? Professor, sobre essa curva eu tenho a impressão que ela é menos utópica e mais relaxada, mas que faz questão de não considerar outros aspectos. Propósito, sabe? Gente, todo discurso ele enfatiza algumas coisas e esconde outras, né? E faz questão de ignorar todo o resto, como se fosse simples assim. Exatamente. Mas tem muita gente que defende hoje em dia. Você tem artigos sendo publicados defendendo a curva de Kuznets ambiental. A curva de Kuznets ambiental. De Kuznets é de 55, 1955. E a curva de Kuznets ambientais de 1991 para cá. 55 pessoas já usam como se fosse... É lógico que tem artigos criticando e artigos defendendo, né?